Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária indicado pelo apóstolo requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Obrigado. Irmãos e irmãs, gostaríamos de convidar todos vocês para nos acompanhar numa oração. Refletindo antes, quanta coisa a gente deixa de ter que pedir porque já temos, quando tanta gente anda procurando. Quantos perderam toda a família, não tem casa, vive jogado por baixo das pontes, nas vielas, com dificuldades mais variadas. E nós estamos aqui, abençoados por Deus, por nosso Pai, e nem sempre nos lembramos de agradecer as pequeninas coisas das quais são feitas as grandes. Nós vivemos num lugar lindo, onde não podemos dizer que existe a paz absoluta, mas que ainda se goza de paz, que ainda não temos as preocupações das grandes cidades, aquelas coisas pesadas que se vê no dia a dia, que se vê nos noticiários. Nós estamos de longe. Até quando? Se analisarmos, temos mais do que precisamos para viver. E às vezes reclamamos. Dizemos que a vida está ruim. Eu às vezes lembro aquela música que eu ouvi há poucos dias ainda, daquele cantor paulista que fez uma palestra aqui. Eu andei reclamando de barriga cheia. Vamos então agradecer ao Pai. Senhor nosso Deus, por tudo o que mencionamos aqui e por cada coisinha que nos dá no dia a dia, das quais são feitas grandes coisas, pela bênção de estarmos aqui, temos a tranquilidade de ter chegado até essa casa, de desfrutar desse momento de paz. Nós te agradecemos do fundo do coração. Nosso muito obrigado. Obrigado por tudo que nos dá cada dia.
E te pedimos também, Senhor, dê a cada um de nós agora o necessário para ouvir, assimilar, entender bem, enfim, o que vai nos ser dito pelo irmão Frederico. E que os bons espíritos possam iluminá-lo, a fim de que ele encontre as palavras certas para nos passar aquilo que ele tem na sua bagagem de conhecimento que ele preparou para hoje. Que a tua paz possa envolver a nós todos, encarnados e desencarnados, e permanecer conosco, que saibamos permanecer nela sempre. Assim seja. Muito obrigado. Irmão Frederico, essa plateia é contigo. Uma boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, nessa casa que me acolhe com tanto carinho, onde tenho tantos bons amigos, pessoas queridas, que souberam cativar o meu coração, o coração da minha esposa que está aqui me acompanhando, e eu me sinto sempre renovado em poder vir a esta casa, a esta ambiência, para conversarmos um pouco mais acerca dessa doutrina consoladora, absolutamente orientadora para a nossa caminhada evolutiva. O tema de hoje, ele é um tema muito interessante, porque nós sabemos que o Espiritismo ele é muito jovem na face do planeta Terra. O Espiritismo foi fundado em 1857. O primeiro livro dos Espíritos, lançado por Kardec, foi em abril de 1857. Então nós temos muito pouco tempo de vida e o Espiritismo surgiu sob a égide daquela disputa que já existia na Europa medieval, daquela disputa de protestantes contra católicos, do catolicismo predominante, do catolicismo que realmente comandava os poderosos da época e era poderoso também. E aí veio o Espiritismo como uma promessa de Jesus para acalmar os nossos corações, aliviar as nossas mentes, nos dar a tranquilidade de podermos caminhar sem condenar a ninguém, abraçando a todos, acolhendo a todos, fazendo exatamente aquilo que Jesus fez enquanto esteve conosco encarnado. Jesus jamais apontou um dedo para alguém, protegeu a todos, protegeu a mulher adúltera de ser apedrejada, acolheu Maria Madalena com tantos e tantos equívocos em sua vida, acolheu aqueles pescadores simples e humildes do lago de Genezaré. Jesus deu o exemplo e a doutrina espírita nos convida a esse estudo profundo para que nós nos libertemos. Quando Jesus nos falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós precisamos fazer, e que o Espiritismo nos convida a nos amarmos uns aos outros e nos instruirmos. Procurar em tudo a razão de tudo. Nem todas as respostas nós teremos, mas nós estamos a caminho na busca das respostas e nós vamos acabar encontrando essas respostas. E aí nós vamos começar analisando que, do livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, ele nos diz o seguinte: em cada século a humanidade retifica suas apreciações. O que parecia grande
torna-se pequeno, e o que figurava pequeno se agiganta. E aqui eu coloquei por curiosidade, para que a gente se lembre de uma época que não vai tão longe assim, lá pelos anos de 1500 e antes disso, era considerada a Terra o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra, e a Terra era o centro de tudo. Tanto que um dos maiores empecilhos, empeços para que a humanidade entrasse mar adentro, em busca de novos caminhos e de novas oportunidades, era a possibilidade de chegar ao fim e cair no abismo. Porque a Terra era chata, era plana e era o centro do mundo. E aí nós fomos evoluindo, a humanidade foi crescendo, nós, muito provavelmente, com toda certeza, também palmilhamos essas mesmas crenças e esses mesmos equívocos. E um belo dia surge, né, uma figura como Copérnico, um sábio, um cientista, religioso, né, membro da Igreja Católica, um padre. Esse homem estudou profundamente as leis cósmicas e deduziu com muita clareza que a Terra não era o centro do mundo, que a Terra era redonda, que a Terra girava em torno do Sol, assim como todos os outros planetas que nós conhecíamos à época giravam em torno do nosso pequenino Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. E Copérnico ficou tão ciente desse conhecimento e sabia que esse conhecimento abalaria profundamente os alicerces dos conhecimentos da época, que ele abafou essa própria descoberta. Ele não permitiu, mostrou para um amigo, o amigo leu, ficou encantado com o que leu, quis publicar porque tinha recurso para fazê-lo, e ele não deixou. Não deixou porque ele sabia que ele iria, com certeza, ir parar na fogueira. Ele ia enfrentar a Inquisição, na época poderosa e determinante dos destinos da humanidade. E muitos anos depois, vem Galileu, com seu destemor, ele não descobre a luneta, mas ele tem acesso a um aparelho que ele aperfeiçoou e se transformou numa luneta e começou a apreciar o Sol, Júpiter, tanto que Galileu morreu cego, né, de tanto que ele olhou para o Sol, acabou se cegando, e Júpiter e os outros planetas, e ele concluiu a tese de Copérnico de que realmente a Terra girava em torno do Sol, que a Terra era um planeta pequeno, não era o maior planeta do nosso sistema solar. E aí, com muita e grande amizade que ele tinha com o Papa, né, ele tentou convencer o Papa dessa realidade. O Papa se viu convencido, achou que ele realmente tinha razão, mas quando o assunto foi para, digamos assim, para a plenária, para a discussão, Galileu se viu bastante enrolado, difícil de sair, e a Inquisição o condenou a abnegar os seus conhecimentos ou morrer na fogueira. E aí ele fez uma meia-culpa, disse que realmente estava enganado, mas mesmo assim, estando enganado, ele dizendo que estava enganado, foi condenado a ir para Florença, em sua casa, e lá ficou no que nós chamamos hoje de prisão domiciliar. Não poderia sair de sua casa, não poderia publicar mais livros nenhum, e assim ele ficou lá, escreveu outros livros, mas às vezes escondidas. Então a gente observa com clareza que as coisas mudam, porque esse conhecimento que a Igreja Católica tinha na época e que impunha a todos, era o conhecimento da época, e nós não podemos condená-la por isso, porque nós também certamente partilhamos desses conhecimentos e dessas realidades. E aí nos vem Leon Denis e diz o seguinte: hoje mesmo
já se começa a compreender o Espiritismo, que o Espiritismo é um dos mais consideráveis acontecimentos dos tempos modernos, uma das mais notáveis formas de evolução do pensamento, o germe de uma das maiores revoluções morais que o mundo terá porventura conhecido. Ou seja, o Espiritismo veio para nos convocar a abrir a nossa mente, a não condenar ninguém, mas abrir a nossa mente para os conhecimentos que brotam a todo instante e que a gente precisa entendê-los, compreendê-los para praticá-los. Então, nós não podemos de maneira alguma, né, fazer isso que nos diz Leon Denis. O homem se inclina muitíssimas vezes, para não dizer sempre, a julgar os fatos no limite do acanhado horizonte dos seus preconceitos e dos seus conhecimentos. Então nós temos os nossos conhecimentos hoje já bastante avançados, a ciência, né, nos deu condição para que a gente avançasse muito. A ciência em todos os sentidos, hoje nós já não estamos mais falando da física de Einstein, da física einsteiniana, nós estamos falando da física quântica, das realidades de um mundo incorpóreo que nós não vemos, mas que existe, né? E nós precisamos estar abertos para isso, porque estando aberto para isso, nós estamos conectados com essa verdade que vai paulatinamente, pouco a pouco, abrindo os nossos horizontes para que a gente enxergue bem à frente, iluminando caminhos nossos e daqueles que estão conosco na caminhada evolutiva. A doutrina dos Espíritos, que os Espíritos ensinam hoje, nada tem de nova. Olha só. Se encontra por fragmentos da maioria dos filósofos da Índia, do Antigo Egito, da Grécia e toda inteira nos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita ela está inserida nos evangelhos, como vamos ver logo à frente, por inteiro. Não há razão, hipótese alguma, razão nenhuma, para que nós sejamos colocados à parte. Eu, quando era garoto, lá em São Mateus, eu ia para o catecismo, calcinha curta. Nós temos um Centro Espírita Antônio de Pádua lá, que tem 100 anos de existência. Você imagina ser espírita há 100 anos atrás. Precisa ter muita coragem, mas muita coragem. Não era fácil. E a gente passava longe. Da minha casa para a matriz da cidade, Padroeiro São Mateus, era o caminho reto, era passar em frente ao centro, dar uma volta enorme, porque diziam que lá era a casa do demônio. A gente não ia danado daquele centro espírita. Depois casei, meus filhos nasceram em São Mateus, eu adentrei ao Centro Espírita Antônio de Pádua e fui ver, meu Deus, não é nada disso. Nós estamos enganados, nós não conhecemos a verdade. Nós precisamos ir em busca dessa verdade para sair dessas amarras, como, por exemplo, o exemplo espetacular de Sócrates, né, que juntou a juventude grega e que mostrou com maestria, né, a permanência do espírito na vida eterna, na vida infinita, que não há a morte. E Sócrates, pelas suas ideias avançadas, foi condenado à morte pelos juízes da sua época. E ele foi aprisionado, seus discípulos ficaram desesperados na hora dele tomar um cicuta, não toma, mestre, conseguiram subornar, já existia suborno naquela época, gente. Conseguiram subornar o homem que tomava conta na porta da prisão para que Sócrates fugisse. Estava tudo combinado. Chegaram para Sócrates e disseram para ele: mestre, o senhor está livre, o senhor pode não tomar
Mas se puta, o senhor pode ir embora. Nós conseguimos que a porta da prisão fique aberta para o senhor. Ele falou, não, eu fui condenado e vou pagar a minha pena. Mas o senhor vai morrer, mestre. Ele falou, quem disse que isto aqui é Sócrates? Isto não é Sócrates. Isto é o corpo de Sócrates. Sócrates vai continuar vivo. Sócrates vai continuar eternidade afora em evoluções permanentes. Isso 450 anos antes de Cristo. Então a doutrina espírita não inventou nada, gente. Nós apenas estamos dando sequência aos conhecimentos gloriosos que a humanidade vem juntando ao longo do tempo. Aqui está Buda, né? Essa figura extraordinária que nos mostrou com clareza 650 anos antes de Cristo, já falava da reencarnação. Um homem riquíssimo, riquíssimo, deixou o palácio e foi para a mata, foi para baixo das árvores, montou uma doutrina maravilhosa que até hoje é instrumento de luz e de esperança, tantos cidadãos que não são cristãos no mundo, mas que são filhos de Deus e que são irmãos nossos. Que não é necessário ser cristão para que nós alcancemos a perfeição. É necessário que nós sejamos agentes do bem, da paz, do amor, da fraternidade, da justiça, da cooperação, do entendimento do outro na sua individualidade, nos seus problemas. É isso que nos faz credenciados a uma vida nova, no caminhar evolutivo nosso. O Espiritismo nada ensina de novo, é verdade, nos diz Leon Denis, aliás, Kardec, no Espiritismo, em sua mais simples expressão. Esse livro é muito interessante, um opúsculo pequenininho, mas que Kardec procurou escrever para evitar aquela polêmica que surgiu logo no início do lançamento do Livro dos Espíritos. E ele nos diz, o Espiritismo nada ensina de novo, é verdade, mas prova de maneira patente e irrecusável a existência da alma, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras. O Espiritismo mostra isso com clareza. Não mostra que nós não estamos sós, que aqui conosco, encarnados, temos uma quantidade enorme de irmãos nossos desencarnados participando desse banquete espiritual, que nós não temos a condição de vê-los, mas eles aqui foram trazidos. Para cá eles vieram para partilhar conosco desse diálogo, desse banquete aqui de luz, e se iluminarem também como nós estamos procurando nos iluminar. Então a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de nós entendermos que nós nunca deixaremos de ser nós mesmos. A nossa individualidade é infinita, ela continuará vida fora, cada vez mais evoluída, cada vez mais plena de conhecimentos. E aí nós vamos dar uma olhada rápida no resumo dos ensinamentos espíritos, para a gente ver o valor desse extraordinário homem que foi Hippolyte Denis Rivail, o nosso Kardec. Figura de escola, um homem de valor, de muita coragem, enfrentou dificuldades imensas, e reuniu um conteúdo doutrinário inspirado pela espiritualidade superior e pelo próprio Cristo, para dar a nós os instrumentos para que nós nos libertemos desse dia a dia nosso tão amarrado e tão apegado a coisas que são supérfluas, que são passageiras, que têm fim. Eu que sou engenheiro agrônomo como o Marquinhos, outro dia aqui no interior, lá no Caparaó, no dia que nós fomos fazer um curso lá, faleceu o senhor, uma pessoa querida da comunidade que nós estávamos,
E o pessoal lá muito católico. E foi um abalo geral e nós nos solidarizamos com eles, suspendemos o curso aquele dia, participamos inclusive lá do velório e tudo. Na hora do sepultamento, um dos senhores chegou perto de mim e falou: "Senhor, doutor Faria, esse moço foi um lutador, criou aqui uma pequena fortuna, está deixando para os filhos uma herança extraordinária, mas se eu ver o caixão não tem gaveta, ele não está levando nada. Isso que é o duro da vida. A gente trabalha, morre e não leva nada." Eu falei: "Seu João, eu não falei nada com o senhor falou comigo, agora o senhor ouviu um pouquinho de mim. Não precisa acreditar, não. Mas ele está levando muita coisa, seu João." "Como assim?" "Ele está levando tudo de bom que ele fez. Tudo de bom. Até aquelas coisas boas que ele fez, que de tanta naturalidade ele realizou, nem se lembra mais. Mas vai contar na vida espiritual. Vai contar. É isso que nós levamos. É a nossa evolução moral é que nos acompanha caminhada fora. E todos nós que nos amamos, nos reencontraremos em outras oportunidades e em outras situações, para que juntos ajudemos ao Pai na construção de um mundo melhor. Nós somos copartícipes, gente. Nós não estamos aqui por acaso, para procriar, para casar, para procriar, ter filhos, né? Dormir, acordar, almoçar, jantar, juntar o patrimônio. Nós não estamos aqui apenas para isso. Nós estamos aqui para ajudar o Pai na construção, na evolução desse planeta, que já foi muito mais atrasado do que é, mas ainda carrega um peso enorme a ser superado, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de poder que mata, que sufoca, né? E aí nós vamos ver Kardec rapidamente. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Nós, no estágio atual do conhecimento que nós temos, nós não temos capacidade de entender a Deus. Se eu disser que isso aqui nunca vai ter fim, é possível que isso é um material especial, isso aqui nunca vai acabar nunca. Nunca vai se destruir. Dá para a gente entender. Mas se eu falar que isso aqui nunca teve começo, é difícil. Então Deus é essa entidade. Se é que podemos dizer que Deus é uma entidade, porque nós não sabemos definir Deus, a única forma melhor de entender, definir Deus é amor. Amor em plenitude. Temos até uma religião, irmãos nossos cristãos, que tem o nome, né, na igreja, Deus é amor. Eles escolheram muito bem, foram felizes na denominação da igreja. Porque Deus é amor realmente. Amor que transcende. Não é amor às coisas materiais da vida. É amor em plenitude, que não distingue um do outro, que a todos oportuniza a condição de ser feliz. E que a cada um cabe fazer a sua parte. Né? Deus criou a matéria que constitui os mundos, criou também seres inteligentes, que chamamos espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais. Olha a nossa responsabilidade. Encarregados de administrar os mundos materiais, segundo as leis imutáveis da criação, e que são perfectíveis pela sua natureza. Ou seja, à medida que passa, nós vamos nos aperfeiçoando. Em se aperfeiçoando, se aproximam-se da divindade. Então, à medida que nós vamos nos elevando, nós vamos subindo na escala evolutiva, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Cada vez mais. E um dia seremos aquilo que Jesus disse que nós seremos, e que a gente tem uma dificuldade, eu então tenho uma dificuldade enorme de entender isso. Vós sois deuses,
vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Caramba, mas como é que vai ser isso? Se eu tenho ainda tantas dificuldades nas coisas mais simples da vida. Mas Jesus disse que nós vamos chegar lá. O Espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza, olha aqui, ó, nos é desconhecida. O que é o Espírito? Quando algum vidente, médio vidente, vê, aí eu vi o Espírito de fulano, ele está vendo o corpo espiritual, ou seja, o perispírito. Porque esse corpo aqui, matéria, ele vai se decompor, ele vai se transformar, vai ser comida de outros seres que precisam evoluir, mas o espírito, ao se emancipar do corpo físico, leva consigo o seu perispírito. Então o que nós vemos é o perispírito e não o espírito. Então a natureza do espírito nos é desconhecida. Para nós ele é imaterial, nos diz Kardec. Difícil definir o espírito. Então para nós ele é imaterial, é um ser imaterial. Os espíritos são seres individuais, tem um envoltório etéreo, como eu falei, chamado perispírito. A origem e o modo da criação dos espíritos são desconhecidos. Apenas sabemos que foram criados simples e ignorantes. Aí chamando a atenção para essa questão da tradução. Eu não gosto muito dessa palavra, simples e ignorantes. Porque essa coisa de tradução, você traduz de uma língua para outra, você às vezes distorce. A palavra ignorante, na língua portuguesa, ela tem uma coisa muito forte, pesada. Então nós podíamos dizer simples e sem conhecimento. Nós começamos aí, pequenininhos, não em tamanho, mas em conhecimento, simples e sem conhecimento. E aí vamos caminhando. Com as nossas escolhas, vamos adquirindo o nosso livre-arbítrio, aperfeiçoando o nosso livre-arbítrio. E aí, a gente às vezes pisa na lama, escolhe o caminho equivocado, vai ser castigado por isso? Não. Deus é amor, não castiga absolutamente ninguém. Tudo que nós estamos passando, que todos nós temos dores íntimas, são consequências, não são castigos, são consequências. O livre-arbítrio se desenvolve nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias, ou seja, à medida que eu vou tomando conhecimento das verdades que o Cristo nos deixou, que nós vamos deixando a letra de lado e nos aprofundando no conhecimento da palavra do Cristo nos Evangelhos, nós vamos conseguindo perceber que nós estamos equivocados em muitas coisas, em muitos conceitos. E a gente vai se burilando, melhorando a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, e com isso nós vamos caminhando para melhor. Deus não criou o mal. O amor não pode criar o mal. Estabeleceu leis e essas leis são sempre boas. Então, se Deus não criou o mal, o que é o mal? O mal é o desvio das leis divinas, que estão gravadas na nossa consciência. Toda vez que nós nos desviamos das leis de Deus, nós nos chafurdamos do mal. E vamos ter, por consequências as mais diversas, ter que reparar isso. Reparar e não ser castigado. Ok? A encarnação não é imposta ao espírito como punição. Ela é necessária, gente. Nós precisamos passar pela matéria. Quem está lhes falando aqui não é esse corpo físico. Quem está falando a vocês aqui é o espírito. É o Frederico, que vai continuar a sua vida como João, como Maria, em outras vidas, em outras oportunidades reencarnatórias, para o aprendizado. É necessário o retorno à carne, neste planeta ou em outros planetas.
Os espíritos encarnados constituem a humanidade que não é circunscrita à Terra. Outra questão, você olha para um céu lindo, numa noite estrelada, quantos corpos celestes, que grandiosidade, olha que a nossa vista é limitadíssima, não consegue ver praticamente nada do tamanho que é esse cosmos infinito. Mas a ciência já desvendou. Todos os planetas do sistema solar estão desvendados, fotografados, radiografados. Marte, então, está totalmente conhecida. Para que Marte está lá fazendo o quê? Vazia, sem ninguém? Tem lógica. A Lua, tão linda, só para o nosso deleite, para o nosso enlevo espiritual? Não. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho. Aqui está uma questão fundamental da doutrina espírita, que nos convoca ao trabalho, mas não ao trabalho de fazer o outro melhor primeiro. Não, o fulano tem que se corrigir, ele é assim, essa. Não, nós temos que nos autoconhecer para nos autotransformar. E na medida que nós nos autotransformarmos, nós transformaremos o outro pelo exemplo e não pela imposição. Foi o que o Cristo fez conosco. O Cristo fez conosco isso, em tão pouco tempo. Ele deu exemplo. Tanto que acabou marcando a história da humanidade. Em cada existência corpórea, o espírito deve prover uma tarefa proporcional ao seu desenvolvimento, ou seja, nós vemos com uma tarefa específica, aí a gente fica se perguntando assim, caramba, mas qual será a minha missão? Eu já estou com 74 anos, perdi muito tempo, caramba, e agora? Calma, Frederico, há tempo para tudo. Nós teremos todas as oportunidades possíveis e imaginárias para nós chegarmos à plenitude do amor, da paz interior. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Lá é a nossa vida. O espírito é feliz ou infeliz segundo bem ou mal o emprego que fez da sua última existência. Então é questão de afinidade. É por isso que a doutrina espírita nos convoca tanto. Cuidado com o teu pensamento. Pensamento é matéria. Pensamento é conexão com o alto ou com o baixo. Então, se nós alimentamos pensamentos de otimismo, de confiança, de paz, nós vamos receber assessoria daqueles que pensam como nós. Quando nós somos negativistas, tudo vai dar errado mesmo. Porque aqueles que pensam como nós, frustrados irmãos nossos, que um dia serão também seres angélicos, eles se afinizam conosco e falam, não, rapaz, a situação está muito difícil mesmo. Olha, a tendência é piorar. E aí a gente vai alimentando esse caldo de cultura, de negativismo. E o Brasil hoje, então, está cheio disso. A cada hora é uma novidade. Vamos assistir menos os telejornais, vamos ler menos os jornais, vamos dar um pouco menos de atenção a esse tal de rede social. Cheguei aqui, o custódio com tanto carinho conversando comigo, e esse camarada no meu bolso, eu fui obrigado a abrir para responder um amigo que queria uma informação minha. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essa tecnologia que está nos sufocando e nos separando. As famílias hoje não conversam mais. Você vai no restaurante, se é o pai, a mãe e 3 filhos, cada um com o celular e cada um. Aí você fala assim, bom, na hora que chegar a comida todo mundo não vai parar nada. Corta a carne logo, se for pizza, então corta tudo nos pedacinhos e fica... Entendeu? Nós temos que sair desse aprisionamento, porque nós precisamos
e pregar o bem a nosso favor. Há mundos apropriados aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos. Então, à medida que nós formos evoluindo, nós vamos para outros planos, gente. É natural. Olha que nos foi prometido que a Terra está num período de renovação e que aqueles bem-aventurados poderão herdar a Terra. O que é herdar a Terra? Ficar aqui. É ganhar uma fazenda, uma propriedade, um café. Não! Herdar a Terra é conseguir a possibilidade de retornar a reencarnar neste planeta tão lindo, num outro patamar de luz, de conhecimento, de fraternidade, de união, de carinho com as pessoas. É isso que nós precisamos fazer força para chegar. Deus, sendo soberano, justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos. Não há essa de você ficar eternamente castigado. Não existe isso. Os espíritos, ao encarnarem, trazem com eles, trazem com eles o que adquiriram em suas existências anteriores. Aí a gente pergunta, quantas encarnações já tivemos? Difícil saber, e graças a Deus não sabemos. Que muito provavelmente, se eu soubesse o que eu andei fazendo em outras encarnações, eu não estaria aqui, não. Estaria aqui envergonhado de vocês, eu não viria aqui. Um dia, numa reunião mediúnica, um espírito me pegou pelo pé e pegou firme. Que eu tentei, eu não sou dialogador, eu também sou médium e dou passividade. Mas a conversa estava tão difícil, o dialogador não conseguia uma abertura. E eu, que tinha acabado de dar passividade, resolvi ajudar o meu colega. Conversei com o espírito. Falei, meu irmão, calma, ouça o teu irmão aí. Tipo assim, quem é você? Você já fez isso. E daí? Certamente fiz mesmo. Provável até que você possa estar exagerando aí para me intimidar, mas é muito provável que eu tenha feito isso. Agora você está vendo que eu estou aqui tentando me melhorar, tentando me ajudar e querer que você também me ajude, para que nós dois juntos resgatemos as nossas faltas, os nossos... E aí se deu uma cortada dele, ele acalmou, entrou no diálogo, foi atendido, recolhido ao hospital da casa, e depois ainda voltou outras vezes lá, e já falou comigo que eu não fui tão ruim assim não. Moisés lavou, Cristo semeou, e o Espiritismo vem colher. Aqui é a hora da ceifa, da colheita. Então, Moisés foi um ser encarnado, Jesus, o nosso mestre, foi um ser encarnado, e o Espiritismo é o Espírito. É o Espírito de verdade, que reúne uma pleide de espíritos superiores que vieram dizer para nós, ó, o caminho é esse. O Cristo falou assim, cuidado com a palavra, isso foi traduzido trocentas vezes, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, para o inglês, e né? Então é preciso que a gente vá no espírito da lei e não na palavra. Ok, gente? E aí vamos dar uma olhada no Cristo rapidamente. Ainda tenho 15 minutos. Vai dar. Então Cristo falou assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Ou seja, olha o que Jesus está falando aqui. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador?
porque agora não seria mais uma pessoa, é o Espírito, inclusive o Espírito do próprio Cristo, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê nem o percebe. A gente anda nas cidades, anda aqui, né? Nós estamos acompanhados, como disse Paulo de Tarso, por uma multidão de testemunhas. Nós estamos dando encontrão toda hora com um monte de irmãos nossos no plano espiritual, a todo instante, a toda hora. E quem está conosco? É quem partilha conosco do nosso mesmo padrão vibratório mental. É por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado, porque com o pensamento que nós atraímos boas ou más companhias. A nova revelação manifesta-se fora e acima das igrejas. Não tem essa de dizer que ser católico não é bom. Nunca um espírita vai dizer isso. Ser católico é bom, sim. Seja um bom católico. Outro dia um senhor que estava frequentando o nosso grupo, Francisco de Assis, que por sinal hoje se reúne há 32 anos, se reúne toda terça-feira às 8 horas da noite. Faço parte, a Marina faz parte também desse grupo, mas hoje não fomos porque eu tinha que vir para cá. E esse senhor participou conosco com um filho com um problema gravíssimo de droga, e ele desesperado, sem saber como fazer. Aos poucos as coisas foram se aliviando. E um dia ele falou comigo assim: eu estou fazendo tudo, me sinto tão bem aqui. Eu falei: que bom, cara, é isso que a gente quer. Que você se sinta bem. Que você vir aqui se sentir, né, não se sentir bem, não está bom. É para você se sentir bem mesmo. Isso deixa a gente feliz saber disso. Agora, eu tenho um problema. E que problema você tem? O meu problema é que eu sou católico. Meu amigo, então você não entendeu nada. Você está conosco aqui há 7 semanas e não entendeu nada. Desde quando ser católico é problema? Eu gosto da missa, gosto de me comungar. Vá à missa, comungue, pelo amor de Deus. Vá, mas seja um bom católico. Se autotransforme. Não permita que você vá repetir ações nefastas, ruins o tempo todo. Seja um bom católico, um bom evangélico, um bom muçulmano. Nós temos um Papa hoje aí que é mais. Não disseram para ele não, mas ele é mais espírita do que ele pensa que é. Né? Ele é mais espírita do que ele pensa que é. Figura extraordinária, Francisco. Extraordinária, uma bênção para os céus. Então as coisas estão mudando muito, gente. Então, o Espiritismo está acima das igrejas. Seu ensino dirige a todas as raças da terra. Porque o fulano é lá da África e ele é muçulmano. É irmão nosso, filho do mesmo Pai. O Pai é um só para todos, então são irmãos nossos. Porque a guerra da Síria, mas isso é lá na Síria. Não, a sinergia entre nós é imensa. Entre todos os povos da terra e entre todos os povos do infinito. O que fazemos repercute em outros planos. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz e com a quem a gente condena. Vamos condenar mais a nós mesmos. Vamos analisar mais um pouco de nós. Agora, vamos ter um pouco de paciência conosco também. Porque nós estamos num estágio de desenvolvimento moral que não nos permite também sair levitando, né? Ainda não dá para levitar, tem que subir escada, tem que ter elevador. Não dá. Então nós precisamos compreender as nossas limitações e não ficar nos cobrando tanto. Mas nos cobrar sempre, quando for necessário. Opa, pisei na bola. Chutei a canela do Maurício, não precisava ter feito isso, coitado.
de boa, você está tudo bem, mas me pegou numa hora ruim, eu pá, na canela dele. Não é por aí. A gente tem que se auto-exercitar para que nós nos transformemos, porque a doutrina espírita vem oferecer a todos, gente, olha, não é ao espírita, não é a todos, o ensinamento da palavra divina, a divina esperança e a paz do coração. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós todos, para todos nós, ok? Leon Denis nos diz: a revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica, e a revelação dos Espíritos vem completar a revelação mosaica e a revelação do Cristo. Então, nada de dizer, não, esse negócio do Novo Testamento, isso é coisa ultrapassada. O Antigo Testamento, coisa ultrapassada. Não, são palavras divinas. Se a gente pegar o Antigo Testamento e dissecá-lo com calma para estudar, porque é complexo o estudo dele, nós vamos ver que é a sequência que veio desembocar no Cristo, que veio para dar seguimento à lei. Jesus falou isso: eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo já basta. Não basta. Nós temos que estar abertos a tudo e de tudo tirar o melhor proveito. Cristo anunciou e pode acrescentar que Ele próprio preside a esse novo surto do pensamento. Então, gente, nós estamos sendo acompanhados do alto. As pleiades de espíritos de luz estão ao nosso lado. Vamos dar uma chance a eles de nos ajudar. Vamos dar uma chancezinha para que eles possam nos ajudar, porque eles nos ajudam. Eles estão aí para nos colaborar conosco, mas é preciso que nós deixemos que eles colaborem. E a gente não está deixando fazer isso. Pela nossa forma de viver, de querer gozar a vida da melhor forma possível. Aproveitar, porque amanhã sei lá o que pode acontecer, sei lá nada. A vida é infinita, não vai acabar nunca. Não pensais que eu tenha vindo destruir a lei, trair. E os profetas não os vim destruir, mas cumpri-los. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Isso é Jesus falando, gente. Aqui está João, capítulo... Estou apanhando esse camarada aqui. Desculpa, viu, gente? Isso, aqui podemos continuar. Disse-lhes Pilatos: és, pois, rei? Jesus respondeu: olha só, o nosso mestre, o espírito de luz, o espírito crístico, da esfera que comunga com as mais altas e elevadas energias do universo, do cosmos infinito. Esse ser veio à Terra e enfrenta um Herodes, um Pilatos. E Pilatos pergunta: tu és rei? Tu dizes, sou rei. Não nasci, não vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O que ele está dizendo aqui? Quem não pertence à verdade, não escuta a minha voz. Um dia vai escutar, não há pressa. A cada um tem o passo que quiser ter, mas terá que assumir as consequências do retardamento, né? É como um amigo meu que me disse com tanto carinho: falou, Frederico, estou sabendo que você anda fazendo umas palestras espíritas por aí. Eu falei: é mesmo, estou fazendo sim. Aí para o Espírito Santo afora e tal. Mas como é mesmo essa história? Eu sou que a gente vai ter todas as oportunidades, como diz, de ser santo. Daqui a pouco vai ser santo. Eu falei: sim, vai sim.
Você vai ter todas as oportunidades. Aí ele falou assim, mas isso me dá um alívio danado, porque eu não vou mexer com isso agora. Eu quero mexer com isso porque está tudo tão bom para mim, está dando tudo tão certo, então eu não vou deixar isso para depois. Olha, você pode deixar, a escolha é sua, você tem esse direito. Mas cuidado, meu amigo, porque de repente a borrasca vem, a tempestade chega e a gente fica sem saber como sair da nau, né? A nau vai sossobrar e vai nos levar juntos. Então é preciso que nós estejamos preparados para pertencer à verdade. Esse é o nosso caminho, gente. É simples, mas é difícil. Eu reconheço, é difícil para nós. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas da casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Está em João, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está a reencarnação. Nós teremos que nascer de novo até o momento em que nós pudermos enxergar, ver, entender, compreender, partilhar e sentir na mais alta intensidade o reino de Deus. Depende de nós. Aquele do vosso povo, por quem a morte foi dada, viverão de novo. Isso, gente, quem está dizendo isso é Isaías, lá no Antigo Testamento, muito antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. Isaías 26, capítulo 26, versículo 19, Antigo Testamento. Então não é invenção do Espiritismo a reencarnação, não existe isso. É apenas esclarecimento, porque se nós não entendermos a reencarnação, nós não vamos entender esse Deus de amor, que dá a nós a capacidade, como o nosso presidente fez hoje aqui, de agradecer pelo que nós temos, pela comida farta, pela mesa farta, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que ouvem, pela boca que fala, pelos pés que permitem caminhar, pelos braços que gesticulam, pela inteligência que lhe permite falar. E outros estão num cárcere, sem condição nenhuma de fazer nada disso. Que Deus é esse? Que dá a um e não dá a outro? Não, dá a todos, mas cada um consegue, com o seu empenho, na seara do bem, na seara do amor. Vinde a mim todos vós que estáis, olha que consolo. Se você está aflito, meu irmão, vá a Jesus, né? Se você está sobrecarregado, vá, que Ele vai nos aliviar. Jesus nos alivia, mestre, me ajuda, eu estou nesta dificuldade, sei que são dificuldades criadas pelo meu orgulho, pela minha vaidade, mas me ajuda a ser menos. Você me ajuda. E Ele não vem em pessoa nos ajudar, mas essa pleia de espíritos maravilhosos estão aí para nos ajudar. Instrumentos que nós temos, a doutrina espírita é um instrumento para o nosso progresso espiritual. Estou terminando, gente. Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente, não vos ensoberbeis do que sabeis. A gente acha, né? As pessoas cultas, a gente lê muito, estuda muito, faz palestra, então você acha que você sabe? Não. Aqui é o seguinte, né? De Canegra, pergunta 600 e tal, falou, não vos ensoberbeis, calma, porque tudo que nós sabemos ainda é muito pouco, porque os conhecimentos não têm limites. Nós estamos muito longe do conhecimento pleno da verdade. Calma. Vamos paulatinamente fazer aquilo que eu vi.
tanto carinho, postei na porta, fiquei ouvindo, a senhora lendo, os outros 4 lendo também, mas ouvindo e estudando. Quer dizer, é o estudo, é o aprendizado, é a reflexão. E com isso a gente vai se autoburilando, e nos autoburilando nós vamos nos credenciando a ser mais felizes. Não felizes materialmente, com casa melhor, carro novo, felizes espiritualmente. Com capacidade de olhar para uma flor e se enternecer com ela, capacidade de olhar para um pássaro e vibrar com a beleza dele, das suas asas, das suas penas, da cor das suas penas, do seu canto. Nós precisamos nos encantar com a vida, gente. Sair desse materialismo nosso, que amanhã é outro dia, que tem que correr, porque não vai dar. Fazei aos homens tudo querirás que ele vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. Jesus falando. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Mas fulano é muçulmano, aquele cara. Tem muçulmanos guerreiros? Tem, mas tem muitos cristãos também que nós fizemos na Inquisição, o que nós fizemos nas cruzadas, invadindo Jerusalém e passando a fio de disparo todos, crianças, velhos, todos, animais, tudo, foi tudo morto. Na primeira cruzada que nós fizemos, cristãos, em busca do lugar que Jesus viveu, levando dor, sofrimento, desalento, desamparo. Isso tem consequências, gente. As consequências estão aí, né? Não é castigo. Preciso que nós tratemos a todos. Amai aqui, olha, difícil toda a vida. Amai os vossos inimigos. Aquele cara pisou na bola comigo, me traiu. E quantas vezes eu já o traí? Não me lembro, mas em outras encarnações, em outras vidas. Calma. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que troço difícil para nós. É difícil para nós ainda, mas esse é o nosso caminho, gente. Nós não temos outro caminho. Porque se só amar do que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se eu amo minha mulher que está comigo há 50 anos, companheira de todas as horas, eu tenho que amá-la, eu tenho que respeitá-la, porque ela sempre esteve junto comigo. Mas que recompensa tem isso? Se eu tenho tantos inimigos, se eu odeio a tantos, isso aqui apaga, isso aqui morre. Vamos entronizar isso na nossa vida, gente. Fazer o bem sem ostentação, ter esse cuidado e não praticar obras diante dos homens, ou seja, é aquele negócio, chegou o Natal, vamos distribuir aí cesta e tal, ótimo. É necessário fazer isso. Mas só no Natal? Quanta gente desvalida, quanta gente precisando de socorro. Eu estou impressionado, a nossa casa espírita em Vitória, né, Comunidade Espírita Esperança, agora tem, Maurício, uma Kombi fraterna que sai todas as sextas-feiras. Estão atendendo as pessoas de rua. Então os relatos são candentes, gente. São candentes. É gente bem, tem gente bem de vida na rua. Na rua. Ao relento. E nós, o nosso cobertor está frio. Nossa, o cobertor bota mais uma manta e tal. Nós vamos partilhar mais. Essa é a advertência que eu trago a vocês, não porque eu faça, viu?
mas que eu entendo que nós precisamos fazer. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabei os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra. O que quer dizer isso aqui, gente? Se eu for honrar meu pai, então eu vou viver 200 anos. Não é isso que está escrito aqui. Viver longo tempo na terra é voltar aqui muitas vezes, numa terra cada vez melhor, cada vez mais plena de amor e de luz. É isso. É isso. Ei, gente. Vamos pular isso aqui porque já estamos em cima da hora. Nós vamos terminar então. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na entrada, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um breve trecho do Espírito de Verdade, que é lindo, que a gente quase não lê, porque a gente vai sempre lá para frente, né? Lá para frente. Poucas vezes a gente lê esse prefácio, mas olha o que nos diz o Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha o que eu falei para você há pouco. Eles estão aí à nossa disposição, gente. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas. Nada ficará escondido no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, e quando fala homem é ser humano, homens e mulheres desse planeta, a vós homens, para o divino concerto, tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e mulheres desse planeta, irmãos a quem amamos, independentemente se está nas trevas ou não está nas trevas, irmãos a quem amamos, nos diz o Espírito de Verdade, aqui estamos junto a vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E esse reino dos céus está aonde, meus irmãos? Está à nossa disposição, no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de vida. E assim terminando, eu peço a esse mestre de luz e de amor que envie a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, essa paz que Ele nos trouxe e essa luz que Ele possui para iluminar os nossos caminhos e nos dar a certeza de que nós somos filhos do Pai de amor, do Pai pleno de luz e de compreensão para com todos. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e pela oportunidade de aqui estar. Boa noite.